Bom, nós vamos continuar o tema da aula passada. Na aula passada eu considerei as equações lineares da forma x' igual a ax, onde A é uma matriz, um operador linear em RD. E o que a gente constatou é que o fluxo associado à equação diferencial linear é dado por Ft igual a EATA, ou seja, outra forma de dizer isso, a solução da equação com condição inicial solução gama de t com condição inicial gama de 0 igual a x é dada por gama de t EATA aplicada em x. Isso aqui é uma aplicação linear. Então nós temos dessa forma uma solução completa da equação linear com coeficientes constantes. Pode ser expressa dessa forma ou assim. O que isso deixa como problema para ser resolvido é como a gente calcula na prática essa exponencial aqui. Então, lembrando, a exponencial é definida pela soma da série. Essa é a definição. Essa série converge para todo T, para todo A, e de fato converge rapidamente, mas ainda assim nós temos o problema de como é que na prática a gente calcula a soma dessa série. Eu tinha começado a explicar como é que isso é feito, lembrando o caso em que a matriz A é diagonal ou diagonalizável, é fácil. O caso em que ela é nilpotente é mais ou menos fácil, porque nesse caso a soma é uma soma finita. E o que eu enunciei, tem um teorema que eu enunciei, eu relembrei na aula passada, que diz que pelo menos no caso de matrizes complexas, toda matriz pode ser escrita como uma soma de uma matriz diagonalizável com uma matriz nilpotente, que além do mais comutam. Então o fato de comutarem nos permite utilizar essa propriedade, que se B comuta com C, então EAB mais C é igual a EAB, EAC, ou EAC, EAB. Então o que eu quero fazer hoje é explicar como é que é feito esse cálculo em geral. E o principal instrumento é um teorema de álgebra linear, que é conhecido como forma canônica de Jordan. Eu vou só relembrar aqui. Vou provar. A forma canônica de Jordan é uma forma que todo operador linear, no caso agora real, pode ser, na qual todo operador pode ser colocado por escolha adequada de uma base. Então o enunciado é meio longo, ele diz o seguinte: dados A, operador linear, a matriz,
e qualquer epsilon positivo, existe uma mudança de base, ou seja, existe P invertível, tal que, fazendo essa mudança de base, nós obtemos um outro operador linear que tem a seguinte forma. É formado por quadrados, a respectiva matriz é formada por quadrados ao longo da diagonal. Esse B1, B2, BK são matrizes quadradas, menorzinhas. Tudo o resto aqui é zero. Em alguns casos, essas matrizes aqui são 1 por 1. Então, o operador significa que o A é diagonalizável, mas, em geral, esses quadrados BJ são da forma, podem ser escritos como somas eu uso D para significar que essencialmente essa parte da soma vai ser diagonal, não exatamente, mas quase, e a outra parte aqui é nilpotente. Sendo, então, DJ uma matriz dessa forma, lambda J até lambda J, ou seja, DJ é diagonal, e mais do que diagonal, é um múltiplo da identidade. E NJ tem a seguinte forma: 0, 0, 0, tudo zero aqui. E na linha imediatamente acima da diagonal, epsilon. E depois zero também. Então, a matriz NJ é uma matriz em que todas as entradas são nulas, exceto essa subdiagonal, pode ser superior ou inferior, não faz diferença, onde os termos são todos iguais a epsilon. Bom, isso é uma possibilidade, e nessa possibilidade aqui, é claro que, nesse caso aqui, nós temos que PA, P-1, pode ser escrita como D mais N, né, onde D é diagonal. Quer dizer, se todas as DJs fossem assim, D é diagonal, e N nilpotente. Se todos os casos fossem assim. Mas há uma segunda possibilidade, que é a DJ ser um pouquinho mais complicada do que isso aqui. DJ ser da forma RJ, onde RJ
RJ também existe aqui, seria a matriz 1 por 1 formada pelo lambda J. Aqui é uma matriz 2 por 2 da forma alfa J menos beta J, alfa J. E NJ é epsilon I, perdão, 0, 0, 0, 0, e aqui epsilon I, e depois de novo 0, onde aqui I é um I2, é a matriz identidade com dimensão 2, 1, 0, 0, 1. Então essa é uma segunda possibilidade, quer dizer, cada um desses B's que aparece aqui é uma soma desse tipo, onde o DJ é diagonal ou tem esse aspecto, e o NJ tem essa forma, ou essa aqui. Tá? Além disso, para terminar o enunciado, esses números que aparecem aí não são números quaisquer, os lambda J e esses alfa, beta aqui que aparecem são os valores característicos da equação A. São os zeros do polinômio característico determinante de A menos lambda identidade, PA de lambda igual a determinante de A. E a opção A corresponde aos zeros do polinômio característico, que são números reais. Tá? Portanto, são autovalores do operador. E a opção B aos zeros complexos. Aqui podemos até dizer que beta J é diferente de zero. E a razão é que quando beta J é igual a zero, esses dois termos se anulam e a gente cai de novo nesse formato aqui, puramente diagonal. Então a opção B corresponde aos valores característicos que são complexos. Os zeros do polinômio característico que são complexos. Tá. Então isso aqui, em geral, não é verdade. O que sim é verdade é que nós sempre temos essa soma onde D é diagonal ou essa forma aqui tem um nome que eu creio que chama quase simples ou semi-simples, mas eu vou dizer quase, vou chamar de quase diagonal. E N é nilpotente. Então, a razão pela qual o teorema, no caso de matrizes de operador reais, é um pouco mais complicado é justamente o fato de que o polinômio característico pode ter zeros que não são reais e, portanto, a rigor não devemos chamar de autovalores. Um autovalor, por definição, é um elemento do corpo associado ao espaço vetorial. Então, esses valores característicos não são autovalores da matriz. Eu não sei se é evidente para vocês que essa matriz aqui, essas NJ são nilpotentes. Deixa eu talvez fazer uma ou duas observações. Primeira observação é que uma matriz da forma epsilon é nilpotente. Mais do que isso, eu posso calcular todas as potências dela, o que é um exercício útil, porque se eu vou exponenciar é bom
já ir calculando as potências, tá? Então eu vou fazer mais do que isso, e a exponencial dela, deixa eu tirar o n daqui, o j daqui, exponencial é algo que eu vou ser capaz de calcular. Então vamos ver isso. Vamos ver por quê. Então, é claro que eu posso fazer isso pelo processo mais bruto, que é começar a calcular as potências. Mas a gente já viu na aula passada que tem uma maneira um pouquinho mais inteligente de fazer essa conta, que é a seguinte: eu vou considerar E1 até ED a base, digamos, canônica no espaço onde age o N. A base na qual essa matriz está escrita. Então, a forma da matriz me diz o seguinte: me diz que N de E1 é 0, porque a primeira coluna aqui é 0. N de E2 é epsilon E1. N de E3 igual a epsilon E2. E N de ED igual a ED menos 1. E uma vez que você observa que o que a N faz é simplesmente matar o primeiro vetor da base e transladar os demais, quer dizer, enviar o E2 no E1, no múltiplo do E1, o E3 no múltiplo do E2, etc., deslocá-los todos, aí fica claro como é que são as potências. Por exemplo, N2 de E1, o que é igual? 0. N2 de E2, 0. N2 de E3, epsilon é 2, epsilon 1, epsilon ao quadrado é 1, etc. N2 de ED é epsilon ao quadrado EAD menos 2. Ou seja, N ao quadrado é a matriz que tem a primeira coluna igual a 0, a segunda também igual a 0, e aí a terceira coluna começa com epsilon. Então tem essa diagonal de epsilons deslocada uma unidade para cima, ao quadrado. E aqui de 0 também. Como é que é o N3? A mesma coisa, não vai ter 0, 0, 0, epsilon cubo, certo? Então isso em particular me permite calcular logo a exponencial de N. Isso aqui dá que, bom, dá primeiro que N elevado a D é 0. A gente está empurrando quando eu chegar aqui em N a D menos 1 de ED, que é igual epsilon a D menos 1 é 1. Né? Então, a potência N a D menos 1 ainda não é nula, mas na próxima vez será. Então, N a D é 0 e a exponencial de N é a seguinte matriz. Vamos ver. Identidade. Né? Depois, N. Depois, N quadrado sobre 2.
depois epsilon ao cubo sobre 3, sobre 6. E lá em cima o que é que eu tenho? Epsilon a d menos 1 sobre d menos 1 fatorial. Né? Tá bom? Então, há pouco eu disse que calcular a exponencial de uma matriz nilpotente, em princípio, é fácil, porque é uma soma finita, mas a gente aqui preparou o caminho, preparou o trabalho, de modo que para essa forma da matriz nilpotente, o cálculo é ainda mais simples, porque a gente tem esse formato aqui. Então, uma vez chegando a essa forma aqui, é fácil exponenciar a d, é fácil exponenciar a n. Contados de acordo com a sua multiplicidade. Exceto que eu pus aqui BJ diferente de 0 para separar, né? Com a sua multiplicidade. Está 2 vezes para lá. Eu estou meio sem espaço, não quero apagar aqui, mas um exemplo dessa aqui, seria o seguinte. O exemplo mais simples talvez um pouquinho mais. Então, 0, 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 0. E agora aqui, epsilon, epsilon, 0, 0, epsilon, epsilon, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esse é um exemplo disso aqui. Então, nesse segundo exemplo, nessa segunda alternativa, as dimensões do DJ e do NJ são sempre pares. Então, o DJ é formado por um certo número de bloquinhos de matrizes 2x2 e o NJ também. Bom, e também, isso também explica porque que eu não argumentei que essas aqui são nilpotentes, porque, de certa forma, essas NJ são um caso particular muito parecido, são potências, parecem potências dessa aqui. Tá? Eu coloquei aqui para todo o epsilon positivo, mas, de fato, para todo o epsilon diferente de 0. Tá bom? Então, o cálculo da exponencial da componente nilpotente, nesse caso aqui, é análogo, é um subcálculo desse aqui. Essa é a primeira observação. Perdão. Deixa eu passar um exercíciozinho aqui. Então, nos dois casos, a parcela diagonal comuta com a parcela nilpotente. Isso aqui, no caso A, é óbvio, porque a diagonal é o múltiplo da identidade, e a identidade, evidentemente, comuta com todas as matrizes. Ali tem que fazer uma continha, mas é uma continha simples. E vocês observam que isso é verdade. Outra observação que eu quero fazer é a seguinte. Se vocês abrirem a maioria dos livros de álgebra linear, se abrirem qualquer livro de álgebra linear que tenha a forma canônica de Jordan,
ela não aparece nessa forma. Ela aparece onde eu coloquei epsilon. Normalmente os livros colocam 1. Ou seja, aqui eu estou enunciando o que parece ser uma forma um pouco mais forte, mais geral, da forma canônica. Que diz, vocês podem escolher o epsilon, por exemplo, epsilon é igual a 1, mas por exemplo, epsilon é igual a 3, ou, muito melhor, epsilon é igual a 1 sobre 1000, e dá para escrever nessa forma. Eu quero só observar que não há diferença nenhuma. Parece mais geral, mas é o mesmo enunciado. Então, suponhamos que eu tenho uma matriz N dessa forma com 1s. Então, a minha observação é que, então, existe uma mudança de base, existe P invertível, uma mudança de base, tal que nessa nova base, a matriz fica com a mesma cara, mas com epsilon. Okay. Ou seja, se vocês conseguem colocar nessa forma, por uma mudança de base adicional, conseguem colocar nessa forma. E aqui, epsilon é qualquer número diferente de 0. Então, por que isso é verdade? De novo, eu posso sair fazendo contas. Tá? Posso ir buscar essa mudança de base. Mas, se eu pensar um pouquinho, fica muito mais fácil. Então, vamos começar por escolher uma base. A base seria a base canônica a base na qual essa matriz está escrita. E a forma da matriz diz o seguinte, que n de E1 igual a E2, não, n de E1 é 0, n de E2 é 1, n de ED é ED menos 1. Então, isso é o que nós temos. O que nós queremos? Queremos uma outra base, V1, VD, na qual a matriz fica com essa forma, na qual passa a valer o seguinte, n de V1 é 0, n de V2 é epsilon é V1, n de V3 igual a epsilon V2, n de VD é igual a epsilon VD menos 1. Tá? Então, temos isso, queremos isso. Uma vez escrito dessa forma, o que a gente precisa fazer agora é dizer como é que a gente vai tomar V1, V2, V3, etc. até VD. Vocês querem propor uma escolha desses V's? Isso é igual. Muito bem. Pode ser. E agora o V2. Como é que é? Epsilon a menos 1 vezes E2. É isso? Vamos ver se é verdade. Não. O N do V2, eu quero que seja igual a epsilon E1. Então, basta fazer assim. De acordo? Vai ser epsilon, N do V2 será epsilon vezes N do E2, o N do E2 é o E1 e o E1 é o V1. Então tá bom. Muito bem. V3. Tem que pensar um pouquinho, mas é epsilon quadrado E3. Vamos só conferir. N do V3 vai ser então epsilon quadrado, vou fazer uma cola aqui do lado.
N do V3, N do V3 é epsilon quadrado N do E3, que é igual a epsilon quadrado E2, que é igual a epsilon V1, não é? V2. Tá certo? Bom, e agora já todo mundo entendeu a regra geral. VD igual a epsilon D menos 1 ED. Certo? Então não há nenhum ganho em enunciar o teorema dessa forma, exceto que para algumas das nossas aplicações em EDO vai ser útil poder ter um parâmetro que a gente pode fazer tão pequeno quanto queira. A gente em algum momento vai dizer, a gente vai querer argumentar que a parte nilpotente é pequena. Um elemento nilpotente de um anel é pequeno porque, coitado, após uma potenciação ele vira zero. A gente quer dizer que, de fato, ele já é pequeno em algum sentido. E um truque para fazer isso é colocar esse parâmetro aqui que a gente pode apertar e fazer tão pequeno quanto queira. Tá? O elemento nilpotente não é zero, mas é quase zero, em algum sentido. E isso a gente ganha, essa informação a gente ganha com esse formato aqui. Certo? Então, como eu falei, eu não vou demonstrar esse teorema, isso é pura álgebra linear. Aliás, duas últimas vezes que eu dei matéria de álgebra linear no verão, eu provei isso no curso. O que eu vou fazer em seguida é para ajudar vocês a ganhar familiaridade com esse resultado, é aproveitar essas ideias para estudar equações lineares. Vou colocar assim, o caso bidimensional. Então, nós vamos fazer aqui um exercício relativamente longo para treinamento, que é calcular, entender como a gente pode calcular a exponencial e qual é o comportamento do fluxo para qualquer equação linear com coeficientes constantes em dimensão 2. Tá? Aqui x' igual a x, x está em R2 e A é então uma matriz 2 por 2. Vou tratar todos os casos e calcular a exponencial e entender como é que é o comportamento da exponencial, como é que é o comportamento do fluxo. Então, nós vamos ter vários casos para tratar. Talvez o primeiro seja, para começar, a gente possa supor o seguinte. Caso 1, vamos supor que A tem dois autovalores distintos. Depois, possivelmente, eu vou ter que separar em casos, mas lambda 1 e lambda 2. Digamos lambda 1 menor que lambda 2. Dois autovalores reais distintos. Tá? Então, nesse caso, cada autovalor tem o seu autovetor. Vocês sabem que autovetores associados a autovalores distintos são linearmente independentes. Portanto, os respectivos autovetores formam uma base para o espaço R2. Então, A admite uma base de autovetores, isto é, ela é diagonalizável. Bom, então, ainda equivalentes, existe uma matriz P invertível, tal que a P menos 1 é lambda 1, lambda 2. Tá bom? Então, como é que isso se relaciona com o enunciado do teorema? Isso aqui é o B1,
e isso é o B2. O D1 é, de novo, uma matriz 1 por 1, formada pelo lambda. E o D2 é matriz 1 por 1, formada pelo lambda 2. Eu não escrevi, talvez eu devesse escrever aqui para... em qualquer desses casos... Deixa eu colocar aqui... em qualquer dos casos... dos dois casos... a matriz DJ e a matriz NJ têm a mesma dimensão. Eu saí escrevendo NJ mais DJ, portanto, quer dizer, essa dimensão aqui é a mesma e aqui é a mesma. Em particular, se a dimensão do DJ for 1, a dimensão do NJ também é 1. E uma matriz 1 por 1 que é nilpotente tem que ser a matriz nula. Então, por exemplo, quando vocês têm um alto valor lambda j cuja multiplicidade é 1, ele só contribui com DJ, não contribui com partes nilpotentes. Isso da dimensão do DJ ser 1 só é possível aqui, porque eu mencionei que aqui as dimensões sempre são pares. Mas aqui também, dimensão do DJ igual a 2, no caso B, implica que a NJ é a matriz nula. Tá? Porque esse bloco aqui dá os zeros. Então, nesse caso aqui, eu tenho dois autovalores, cada um deles com multiplicidade de 1, eu só tenho parte diagonal. Não tenho parte nilpotente. Vamos lá, então. Aí fica muito fácil calcular a exponencial. A exponencial de P a P menos 1, que é então, P e a P menos 1, que é exponencial de P a P menos 1, fica igual então a exponencial disso aí. E no caso diagonal, é muito fácil, é só exponenciar os termos diagonais. Certo? De fato, eu não sou só interessado nisso aí, eu estou interessado na exponencial de TA, porque eu quero entender o fluxo. Então, vou colocar um T aqui, e aí aparece um T aqui e um T aqui. Tá certo? Então, no caso 1, eu tenho aqui a expressão geral para a exponencial, para o fluxo. Agora, para entender como é que é o comportamento desse fluxo, é útil olhar para essas funções. Tá? E aí eu vejo que eu tenho que considerar vários casos, dependendo essencialmente do sinal do lambda 1 e do lambda 2. Porque o comportamento da exponencial de e elevado a t lambda depende do sinal do lambda. Então aqui há vários casos. Caso 1.1. Suponhamos que os dois lambdas são positivos. Eu estou supondo que o lambda 1 é o menor deles. Então 0 menor que lambda 1, menor que lambda 2. Tá? Então o que tem o fluxo? O que essa expressão aqui me diz? Que quando o tempo aumenta, as soluções crescem, né, e vão para o infinito. Quando o t vai para o infinito. E quando o t vai para menos infinito, o que acontece com essa coordenada? Vai para 0. Então, nesse caso, o retrato de fases tem a seguinte cara. Quando o t aumenta,
Quando t aumenta, a primeira coordenada aumenta e a segunda também. E quando t vai para menos infinito, as duas coordenadas vão para zero. Então as trajetórias vão para infinito no futuro e para a origem no passado. O que mais? Então, deve ser uma coisa assim. Certo? Então nós temos um repulsor. E esse tipo de repulsor também é chamado nó. Não sei porquê, mas é comum na literatura. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo de um repulsor que não é um nó. Tá bom? Então observem que o que eu estou desenhando aqui é o que sai dessa expressão aqui. As soluções da equação diferencial o que fazem é escapar para infinito quando t vai para mais infinito e convergir para zero quando t vai para menos infinito. Certo? Alguém quer explicar por que eu fiz as trajetórias assim e não assado? Lambda 2 é maior que lambda 1. Então a segunda coordenada cresce mais rápido que a primeira. Daí eu ter feito assim. Tá? Claro que no outro caso a figura seria totalmente simétrica. 1.2. Vamos supor que eles são ambos negativos. O que é que acontece nesse caso? O que acontece nesse caso é o contrário do que acontece ali. Porque quando o tempo for para menos infinito, a trajetória vai para infinito. Então é exatamente a mesma coisa com as setas trocadas. Então, nesse caso, a gente tem um atrator. E esse atrator também é chamado nó. Teria. Quer dizer que essa figura está errada. Podia dizer que eu fiz de propósito para alguém reclamar, mas de fato não foi. Essa figura está errada. Obrigado. Então é assim. Certo? Porque quando o lambda 2 é menor em valor absoluto, portanto, o que acontece no passado é mais fraco na coordenada y do que na coordenada x. Caso 1.3 é quando um deles é negativo e o outro é positivo. E aí é diferente, porque aí o que acontece com uma coordenada é o contrário do que acontece com a outra. Quer dizer, quando uma vai para infinito, lembrem sempre que o que eu estou... quer dizer, o fluxo é isso aqui, né? Então as trajetórias correspondem a curvas do tipo t vai... A trajetória que passa pelo ponto x é a trajetória dessa forma. Vocês aplicam um vetor x na matriz. Então aqui o que acontece quando, por exemplo, o tempo vai para mais infinito é que a primeira coordenada vai para zero, a outra vai para infinito. Então a primeira coordenada vai para zero,
a outra vai para o infinito. O único jeito de fazer isso é assim. E quando o tempo vai para menos infinito é o contrário. Tá? De fato, nesse caso aqui, a trajetória em gama de t vai ser EAT lambda 1 x0, vírgula EAT lambda 2 y0. E nós podemos, se eu chamar isso aqui de x de t e y de t, nós temos as seguintes propriedades. Temos que, vamos ver se eu consigo dizer isso direito. Temos que x de t elevado a lambda 2 vezes y de t elevado a menos lambda 1. Por que menos lambda 1? Porque eu quero ter um expoente positivo. Isso aqui é igual a que? A EAT lambda 1, lambda 2, x0 elevado a lambda 2, vezes EA menos T lambda 1, lambda 2, y0 elevado a menos lambda 1. E esses dois termos cancelam. Isso aqui é x0 elevado a lambda 2, y0 elevado a menos lambda 1. Não é? O que eu provei com essa continha aqui? O que eu provei com essa continha aqui? Tem invariantes. Ou seja, a função φ xy igual a x elevado a lambda 2, y elevado a menos lambda 1, que é uma função perfeitamente decente, tá? Não se deixar atrapalhar pelo sinal menos, e sinal menos é para tornar o expoente positivo. Essa função é constante ao longo de trajetórias, constante em trajetórias do fluxo. Se vocês lerem um livro mais antigo, vai estar escrito que é uma integral primeira. Integral primeira da equação. Integral primeira. Da equação. Integral primeira porque no tempo em que o objetivo de EDO era resolver equações diferenciais, a estratégia era tentar descobrir integrais, funções constantes como essa e usá-las. Elas eram usadas para resolver a equação. Tem um teorema que diz que se você consegue encontrar um número suficiente de funções que são constantes ao longo de trajetórias, você consegue encontrar a expressão analítica das soluções. Então, a primeira coisa a fazer era encontrar integrais como essa aqui. Bom, mas espera aí. Eu não terminei ainda o que eu estava dizendo. Essa função é constante ao longo de trajetórias. Então, isso significa, dito de outra forma, que as trajetórias estão contidas em curvas de nível dessa função. E as curvas de nível dessa função vocês conhecem. Por exemplo, se o lambda 2 for 1 e o lambda 1 for menos 1, de que é que a gente está falando aqui? Se o lambda 2 for 1 e o lambda 1 for menos 1. A hipérbole, né? xy igual a constante. Tá? Então, o que nós temos aqui são curvas parecidas com a hipérbole, deformações de hipérboles. Daí, eu estou dizendo isso para justificar que meu desenho está razoável, está compatível com o demais. E um pouquinho mais de cuidado, vocês verificam que os semi-eixos também são soluções. Então, isso aqui não é nem um repulsor, nem um atrator, isso aqui é chamado cela. Alguma pergunta? Também dá para fazer essa continha que eu fiz ali, também dá para fazer aqui, descobrir a cara analítica dessas soluções. Eu só fiz nesse caso para deixar vocês mais confortáveis de que, de fato, as trajetórias são parecidas com hipérboles.
Bom, o próximo caso, qual é o próximo caso? Eu também tenho vontade de passar por esse caso, mas nós ainda não acabamos, né? Tem os outros casos, né? Por exemplo, o lambda 4, o lambda 1 ser 0. Né? Eu não tenho muita vontade de pensar nesse caso, tá? Porque eu tenho o seguinte ponto de vista. É muito difícil, vai ser muito raro. O conjunto das matrizes que tem 0 como um dos seus autovalores é muito pequeno. Tá? Então, se a gente estiver interessado na maior parte das matrizes, esse caso aí a gente pode até ignorar. Eu vou fazer a figura, vou tratar desse caso, mas estou começando a introduzir uma outra noção que é importante em EDO e em equações diferenciais, que é que, por vezes, você não deve tentar provar um teorema para todos os casos que existem. Deve tentar provar para a maioria dos casos. E esse seria o tipo da situação que eu teria certa facilidade em ignorar. Não estou interessado, isso é muito específico, muito particular. Tá? É não genérico, como nós dizemos. Bom, mas no contexto em que a gente está, dá para fazer, e vamos fazer. Como é que é o fluxo nesse caso? Bom, isso aqui fica 1, né? Se o lambda 1 é 0, isso aqui fica 1. O que quer dizer que, então aqui nós temos a matriz, que é 1, é a T lambda 2, aplicada na condição inicial. Isso é que dá a solução. E é evidente dessa expressão que a coordenada x é constante, vai ficar constante igual a x0, né? Isso aqui é o x de t, y de t. Então, a coordenada x vai ser constante e a coordenada y vai crescer no futuro. Então, é assim. Coordenada y crescendo. E a coordenada x constante. A minha figura tem um probleminha. Até da maneira como eu desenhei. Eu fiz assim, né? Quando eu fiz isso, eu desenhei quantas trajetórias? Quase. Quando eu desenhei uma desses segmentos verticais, quantas trajetórias é que estão lá? 3. Tem a trajetória que sobe, correspondente a x0 positivo. Tem a trajetória que desce, corresponde a um x0 negativo. E se o y0 positivo, certo? E se o y0 for 0, isso aqui é outra trajetória. Todo esse segmento consiste, todo eixo do x consiste em pontos estacionários. Então, cada um desses pontos é uma trajetória. Não é? Porque olha só, se o lambda 1 é 0, isso significa que PAP menos 1 é 0, lambda 2. Então, o eixo do x é um autoespaço dessa matriz associado ao autovalor nulo. Portanto, o eixo do x está no núcleo. O eixo do x é formado por zeros do campo de vetores. E, portanto, consiste de pontos estacionários. Tá certo? Caso 1.5 seria o outro ser igual a 0. É análogo, não vou ficar fazendo todos os casos. Caso 1.6. Bom, não existe caso 1.6. Então, eu cobri todos os casos em que existem dois autovalores distintos.
Caso 2. A tem dois autovalores iguais. Idênticos. Lambda 1 igual a lambda 2. Ou um único autovalor, é isso que eu quero dizer. Então, o que nos diz a forma canônica de Jordan? Existe um único autovalor. Então, aquela decomposição vai ter que envolver esse lambda. De acordo? Não existem esses valores característicos complexos, porque se existissem seriam 2 e não teríamos espaço para valores característicos reais. Tá? Então, o que nos diz o teorema da forma canônica de Jordan? Que nós podemos escrever a matriz. Que possibilidades é que o teorema nos dá? Bom, isso é uma possibilidade. Certamente. Mas existe outra possibilidade. Ou seja, ou nós temos um único B, que é formado por um D sem o N, quer dizer, com N igual a 0. Como é que é? Ou nós temos dois Ds de dimensão 1, e nesse caso os N respectivos são de dimensão 0, são de dimensão 1 também, e portanto são a matriz nula. Ou nós temos um único D de dimensão 2 e o respectivo N é de dimensão 2 também. Por que não dá? É a multiplicidade algébrica. A multiplicidade como zero do polinômio característico. Tá? Então, quando nós estamos nessa situação, aqui tem que parar um minuto só para lembrar álgebra linear. Tem que tomar cuidado que autovalores e valores característicos não são a mesma coisa. Autovalores são autovalores. A de V igual a lambda V. Valores característicos são os zeros do polinômio. E aquele polinômio, como todo polinômio que tem grau D, grau igual à dimensão, tem o número de zeros dele é igual a D. Reais ou complexos é igual a D. Tá? No caso aqui em que eu estou considerando, eu excluí os zeros complexos, portanto aquele polinômio tem dois zeros reais. O que acontece é que eles são iguais. Ou seja, eles têm multiplicidade 2. Multiplicidade algébrica 2. Então o lambda tem que aparecer duas vezes. Tá? Agora, uma coisa diferente é a multiplicidade do autovalor. O que é a multiplicidade do autovalor? É a dimensão do respectivo autoespaço. Você pode provar que essa multiplicidade geométrica é sempre menor ou igual que a multiplicidade algébrica. Em alguns casos coincide. Então aqui nós temos, em qualquer dos casos, lambda é um valor característico com multiplicidade 2, portanto aparece duas vezes, sendo que aqui a dimensão do autoespaço é 2 e aqui é 1. Tá? Essa é a diferença entre esses dois casos. E de fato esses termos nilpotentes que aparecem na forma canônica de Jordan estão associados ao defeito, à diferença entre as duas multiplicidades. Tá? Mas aqui eu não estava nunca falando em autovalores, estou falando em zeros do polinômio, é de acordo com a sua multiplicidade como zeros do polinômio. Tá bom?
Então, eu tenho o caso 2.1 e o caso 2.2. Tá bom? É mais ou menos pelo seguinte, deixa eu te dar um exemplo aqui. Ela diz, mas com o seguinte cuidado. Suponha que você... Então, vamos fazer uma pausa, tá? Não tô... Suponha que você tem um lambda J, valor característico, com multiplicidade 5. Tá? Esse lambda J vai ter que aparecer 5 vezes. De acordo? Tá? Isso que está dito lá embaixo. Vai aparecer na expressão, na forma canônica de J, vai aparecer 5 vezes. Agora, ele pode aparecer 5 vezes de muitas maneiras. Uma delas seria lambda J. Deixa eu colocar 4, senão vai ficar grande demais. Lambda J, lambda J, lambda J, lambda J. Então, você tem um único DJ com dimensão 4. E então o NJ será 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. De acordo? Isso é uma possibilidade. Mas eu posso imaginar outras. Por exemplo, DJ ser lambda J, lambda J. E depois tem um outro. DJ mais 1. Também é lambda J, lambda J. E cada um deles com a sua NJ. Tá? Eu não disse que de um... Não coloquei no enunciado que de um DJ para outro você será obrigado a mudar o lambda. Tá? Então pode acontecer que você tenha 2 DJ seguidos com isso aqui. E dá para imaginar outras possibilidades. Por exemplo, que você tenha DJ igual a lambda J, o DJ mais 1 igual a lambda J, o DJ mais 2 igual a lambda J, o DJ mais 3 igual a lambda J. E em qualquer desses casos, o NJ é 0. Tá? Você tem 4 lambda J para usar. Você pode distribuir. Uma possibilidade que eu não coloquei aqui é a primeira ter dimensão 1, a segunda ter dimensão 1 e a outra ter dimensão 2. 1 mais 1 mais 2 dá 4. E o NJ dessa seria nulo, dessa seria nulo e dessa seria 0, 1, 0, 0. Tá certo? Então, como é que esses arranjos são feitos? Isso também não depende só da multiplicidade, depende da própria matriz. Tá bom? Ok, então voltando ao nosso caso 2, vamos então desenhar o retrato de fases desses dois casos. Então 2.1, esse deveria ser o mais fácil, porque é muito parecido com os casos anteriores. Só que, claro, eu vou ter que separar ainda em casos. Se o lambda for positivo, aí como é que é? Tá? A matriz, nesse caso, a exponencial EAT lambda vai ser EAT lambda, PTA menos 1 igual a EAT lambda 0, 0, EAT lambda. Então, nesse caso, lambda positivo, as trajetórias vão para o infinito. E nesse caso são retas, porque os dois lambdas são iguais. Tá? Isso também é um atrator, um repulsor e um nó. Dois ponto 1.2, lambda negativo, é análogo, é um atrator e é um nó também. E o 2.1.3, esse lambda foi igual a 0. Todos os pontos são estacionários.
graça. Tá. Então, mais interessante, mas com mais novidades, é o caso 2.2. 2.2.1. Então, aliás, antes disso, 2.2, vamos calcular a exponencial. PA menos 1. Então, nós temos aqui uma parte diagonal, uma parte nilpotente, e então o teorema é que, o que a gente sabe é que a exponencial será a exponencial da parte diagonal vezes a exponencial da parte nilpotente. Nós já sabemos calcular ambas. Isso aqui é a exponenciação da diagonal, e isso aqui é um caso particular daquela forma gigantesca que eu escrevi aqui 2 ou 3 quadros atrás. E aí, alguém tem vontade de dizer como é que é o retrato de fases? Por exemplo, 2.2.1, se lambda é positivo, tem um autovetor aqui, né? O eixo do x, se y for igual a 0, como é que é? Se o x for igual a 0, no início será 0 para sempre. Então, você tem aqui o eixo dos y é invariante pelo fluxo. Por exemplo, o que acontece com as trajetórias quando t vai para o infinito? Para mais infinito. Ué, vocês precisam esse tempo todo para responder? É o x que é o autovetor, você tem razão. Agora estou fazendo perguntas mais fáceis. Quando t vai para mais infinito, o que acontece com as trajetórias? Vai para mais infinito. Aquele t ali não está atrapalhando ninguém, não, né? Quando t vai para menos infinito, o que acontece com as trajetórias? Para 0. Aquele t não está atrapalhando ninguém, não, né? Porque todo mundo sabe que a exponencial é muito mais forte de qualquer potência. Então a figura vai ser muito parecida com essa. Quando o t vai para mais infinito, e quando t vai para menos infinito, para 0. Cara, vai ficar um pouco torcida. Por exemplo, eu vejo que quando t vai para infinito, a segunda coordenada, por causa desse t, a segunda coordenada vai ficar maior que a primeira. A primeira vai para infinito, a segunda também, mas a segunda vai um pouquinho mais rápido por causa desse t. Então, o que isso diz é qualquer coisa assim. A segunda coordenada, a primeira coordenada vai ficando maior que a segunda, tem razão. Essa aqui, então fica assim.
Então, as soluções são da forma EAT lambda x0 mais t epsilon EAT lambda y0 EAT lambda y0. Essa é a cara das soluções. Tá? Então, o termo maior aqui é esse, a menos que y0 seja 0, que é o caso do eixo x. Em qualquer outro caso, o termo maior dessa soma, para t grande, será esse aqui. E ele é maior do que esse. Então, lá longe, as trajetórias fazem isso. Depende do sinal. O t vai para mais infinito. Esse cara tem o mesmo sinal desse. Então, não. Vou ter que ir para cá. Quando o x0 é 0, o eixo dos y, então x sim. Ponto aqui. Creio que é assim. A ser verificado, com cuidado, mas eu creio que é algo assim. Esse ponto aí, onde corresponde ao T que anula isso, essa expressão aqui. Ok? Vou deixar que vocês verifiquem isso aí, mas não deve ser muito diferente desse. Bom, então de novo temos um repulsor, que também é um nó.
2.2.2, lambda negativo, é análogo. Temos um atrator, que também é um nó. Agora, o caso mais interessante aqui, de fato, é o 2.2.3, que é quando o lambda é igual a zero. Observem que, se vocês compararem essa figura com essa aqui, é claro que aquela está um pouco mais torta do que essa. Mas elas são qualitativamente a mesma. E até, isso é um assunto que a gente vai discutir depois, é até possível dar sentido a essa afirmação. Elas são, a gente vai verificar, esse fluxo e esse fluxo aqui são conjugados. Tá? Possível, com uma deformação, são diferenciavelmente conjugados, esses dois fluxos. São, perdão, topologicamente conjugados, não são diferenciavelmente conjugados. E do mesmo modo, a figura desse caso 2.2.2 é parecida com essa aqui. Agora, aqui é completamente diferente, porque para lambda igual a zero, o que nós temos nesse caso é que o fluxo é só, estou nesse caso aqui, é só a parte diagonal desaparece, ficamos só com a parte nilpotente, portanto fica 1, 0, 1, T epsilon. Bom, e isso é diferente do que acontecia aqui, no 2.1.3. Aqui todos os pontos são estacionários. Ali, evidentemente, que não. Tá? Então, observem que há uma situação aqui que é diferente desse caso ou esse aqui para esse. Qual é a diferença? Aqui, quando nós não tínhamos parte nilpotente, quando a parte nilpotente era nula, obtínhamos essa figura, e com uma pequena parte nilpotente, com um epsilon lá, temos uma figura parecida, mais torta, mas parecida. Aqui, o comportamento da equação muda de maneira radical. Aqui todos os pontos são estacionários, e lá não. Como é que é o fluxo nesse caso aqui? Bom, o que diz isso aqui? Diz que o fluxo x de t é igual a x0, y de t é igual a t epsilon, y0. X0 mais y0. É isso que essa expressão do fluxo dá. Né? X de t igual a x0, y de t igual a t epsilon, x0 mais y0. Não é? Ok? Então, as trajetórias são retas, horizontais, o y é constante. E são retas horizontais percorridas na direção positiva se o y0 é positivo e na direção negativa se o y0 é negativo. Então são retas horizontais percorridas assim. E de novo, todo o eixo do x é formado por pontos estacionários. Essa parametrização aqui indica o epsilon é positivo. Se o y0 for positivo, o x cresce quando o t aumenta. Caso contrário, o x decresce. Então nós temos essa mudança de sentido aqui. Tá? Isso aqui tem um nome também, é chamado cisalhamento. Cisalhamento é uma expressão que vem da engenharia, quando dois materiais deslizam um sobre o outro. Essa ideia aqui está sendo traduzida aí. Caso 3, nenhum alto valor.
Bom, nenhum outro valor significa que os zeros do polinômio característico, os valores característicos não podem ser reais, portanto o polinômio característico tem 2 zeros. Os zeros do polinômio característico são complexos, são não reais, são complexos não reais. Alfa mais ou menos i beta, beta diferente de zero. Então, nesse caso, a forma canônica de Jordan dá que PA, P menos 1 é igual a alfa menos beta, beta alfa. A parte a parte quase diagonal. E como ela tem um único RJ, né, um único bloquinho desses aí, e como ela tem dimensão 2, não existe parte nilpotente. Certo? Então isso aí nos faz entender que tem uma lacuna no nosso cálculo. A gente não sabe calcular ainda exponenciais de matrizes como essa. É a única coisa que falta agora comentar, e a partir daí entenderemos como é que é o fluxo respectivo. Então, uma observação. Se eu tenho uma matriz alfa menos beta, beta alfa, a matriz R quadrado vamos fazer a conta, alfa menos beta, beta alfa. Se vocês já fizeram um curso de variável complexa, sabem que matrizes dessa forma podem ser identificadas com os números complexos. Alfa é parte real e beta é parte imaginária. Então não vão ficar surpresos com a conta que nós vamos obter aqui. Bom, primeiro, deixa eu fazer a conta assim. Deixa eu fazer a conta de maneira um pouco mais inteligente. Isso aqui é igual a alfa, 0, 0 alfa, a parte real, mais 0 menos beta, beta, 0, parte imaginária. Deixa eu chamar então isso aqui de... Tá? E a observação é que essas duas matrizes comutam. Como é que eu sei isso sem fazer a conta? Porque esse é um múltiplo da identidade. Isso aqui é alfa vezes a identidade. Então, para calcular a exponencial, eu posso exponenciar as duas separadamente. A exponencial de alfa 0, 0 alfa, eu já conheço, é e elevado a alfa, 0, 0 e elevado a alfa. Então, eu preciso calcular a exponencial da outra matriz. Para calcular a exponencial da outra matriz, eu vou então calcular o quadrado dela. Eu posso fazer a conta, mas de novo eu posso pensar também o que a matriz diz. A matriz diz que o primeiro vetor da base é enviado em beta vezes o segundo. E que o segundo é enviado em menos beta vezes o primeiro. Então, se eu fizer isso duas vezes, eu vou enviar o E1 em beta é 2 e em menos beta quadrado é 1. Então, isso aqui é igual a menos beta quadrado. E a mesma coisa para o outro, porque eles estão numa posição muito simétrica. Né? Ou seja, isso aqui é igual a menos beta quadrado vezes a identidade. Tá? E uma vez tendo isso, eu já sei que o cubo dessa matriz é igual a menos beta quadrado identidade vezes a própria matriz. Portanto, é igual a 0 beta cubo menos beta cubo 0. Sei que... Isso é o cubo. Né? Sei que a quarta potência é
menos beta quadrado identidade ao quadrado, portanto é beta 4 vezes a identidade, etc. Não é? Então eu sei que a exponencial dessa matriz é, vamos escrever. Então, 1, 0, 0, 1, que é a identidade, mais a própria matriz, 0 menos beta, beta, 0, mais o quadrado, menos beta quadrado, 0, 0, beta quadrado, menos beta quadrado. Né? Mais 0 menos beta cubo, menos beta cubo, 0. Um sinal trocado. E assim sucessivamente. Igual, então, eu vou separar agora por termos. No primeiro termo aqui é 1, eu deveria colocar sobre 2, né? Sobre 3 fatorial. Então, 1 menos beta quadrado sobre 2, mais beta 4 sobre 4 fatorial, é o que aparece aqui em cima. Aqui aparece menos beta, mais beta 3 sobre 3 fatorial, menos beta 5 sobre 5 fatorial. Aqui aparece o simétrico, beta menos beta 3 sobre 3 fatorial, mais beta 5 sobre 5 fatorial. E aqui aparece a mesma coisa que está lá em cima. Isso aí são duas séries de Taylor que vocês conhecem, de duas funções bastante famosas, sobretudo na aula de trigonometria, o cosseno e o seno. Então, a exponencial de 0 menos beta, beta, 0, é cosseno de beta menos seno de beta, cosseno de beta. Tá bom? E, portanto, a exponencial de E até A, de E até A, será o produto dessas exponenciais Então, no caso 3, é essa a fórmula do fluxo. Agora, antes de começarmos a fazer figuras, quando vocês aplicam uma matriz como essa num vetor, qual é o efeito que tem uma matriz como essa aqui? Essa é a matriz de rotação de ângulo θ. O fluxo, a primeira coisa que ele vai fazer com o vetor é rodar tanto mais quanto maior for o t. Tá? Então, vocês já podem imaginar que as trajetórias vão girar. E qual é o efeito dessa aqui? Expandir. Ou não, depende do alfa. Tá? Então, aí começa a discussão dos casos
Eu vou fazer um ou dois e depois deixar o resto para vocês pensarem, porque começa a ficar repetitivo. Caso 3.1, suponhamos que alfa é positivo e beta é positivo. Então, como é que é o fluxo? O fluxo, então, é dado por xt, yt, igual a EAT alfa, 0, 0, EAT alfa, cosseno t beta, menos seno t beta, seno t beta, cosseno t beta, aplicado em x0, y0. Então, o que esse fluxo faz com o x0, y0? Roda e expande. Roda em sentido anti-horário, porque o beta é positivo, e expande. O que acontece com a norma quando t vai para infinito? Isso aqui não faz nada com a norma, isso aqui aumenta, a norma vai para infinito. O que acontece com a norma quando t vai para menos infinito? Para zero. Como é que são as trajetórias, então? Espirais. Então nós temos um repulsor, e esse repulsor não é chamado nó, é chamado foco. Essas notações são meio antigas. Alfa positivo com beta negativo é análogo, só que espiral ao contrário. Alfa negativo com beta positivo, qual a diferença? É que a espiral agora é para dentro. Então é um atrator, que também é chamado foco. Alfa negativo, beta negativo, é análogo, também é um atrator. O que está faltando aí? Alfa igual a zero, né? E aí, como é que é o fluxo? Isso aqui é chamado foco também. Não, isso aqui é chamado centro. E o outro caso é inteiramente análogo. Alfa igual a zero com beta negativo é análogo. De acordo? Então, o que eu queria, além do exercício que a gente fez, que é interessante em si mesmo, uma mensagem que eu gostaria que vocês conservassem desse exercício é a seguinte. Em alguns casos, o comportamento o retrato de fases não muda muita coisa se nós mudarmos, não muda essencialmente se nós mudarmos um pouco os dados do problema. Por exemplo, se eu pegar essa figura e eu modificar o valor do alfa e o valor do beta só um pouquinho, o que acontece? Por exemplo, se eu aumentar um pouquinho o alfa e aumentar um pouquinho o beta, vai rodar um pouquinho mais rápido, porque o beta é um pouquinho maior, vai um pouquinho mais rápido para o infinito, mas com o grau de precisão que eu fiz a figura, não dá nem para notar. Né? Já aqui, nesse exemplo, no caso do centro, se eu mudar um pouquinho o alfa, aí é outra história. Porque para que as trajetórias sejam círculos e não elipses, e não espirais, é necessário que o alfa seja zero.
Se eu aumentar um pouquinho o alfa para torná-lo positivo, no lugar de trajetórias fechadas, eu passo a ter espirais, que vão para o infinito. Se eu diminuir um pouquinho o alfa, no lugar de círculos, eu passo a ter espirais que vão para zero. Então, suponha que vocês estão fazendo um modelo de um fenômeno natural e que, baseado nos dados que vocês têm, o modelo, digamos que seja uma barragem. Tá? O modelo é aquele ali. Só que vocês não têm muita certeza sobre o valor do alfa. Vocês acham que o alfa é igual a zero, mas não dá para ter muita certeza. Vocês ficariam confortáveis com essa situação? Dependendo do alfa ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, a barragem fica em pé e cai para trás ou cai para frente. Não? Então, esse é o tipo de situação que vocês não gostariam de ter. Isso aqui tem que ver com a questão da estabilidade estrutural. Este sistema é instável. Instável significa isso, estruturalmente instável. Significando isso que eu acabei de dizer, que pequenas mudanças nas constantes, nos parâmetros do campo de vetores, podem mudar qualitativamente o comportamento. Claro que se o alfa estiver muito próximo de zero, as espirais vão crescer muito devagar. Quer dizer que a barragem não vai cair esse ano, vai cair daqui a 10 anos, mas vai cair. Tá bom? Nós temos continuidade das soluções com relação a condições iniciais. Em relação a parâmetros. Se o parâmetro está um pouquinho mais próximo, as trajetórias ficam próximas do que elas deveriam ser durante bastante tempo, mas que a barragem acaba caindo, acaba. Tá? Então, esse é um item que a gente vai, já a partir da próxima aula, começar a estudar. Algumas dessas figuras são estruturalmente estáveis, outras não. E esse é um exemplo. Ok, mas por hoje chega, já passamos um pouco da hora.